diz assim: depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália, com Priscila, a sua mulher, pois Cláudia havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los, e uma vez que tinha a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se eles e lançando maldição, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Eu estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante, eu irei para os gentios. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício, o justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa, e dos coríntios que ouviam, muitos criam e eram batizados. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois eu estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Sendo Galho procônsul da Acaia, os judeus fizeram um conjunto e um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal, fazendo a seguinte acusação: este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. E quando Paulo ia começar a falar, Galho disse aos judeus: se vocês, judeus, estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas visto que se trata de uma questão de palavras e nomes da sua própria lei, resolvam o problema vocês mesmos. Não serei juiz dessas causas. E mandou expulsá-los do tribunal. Então, todos se voltaram contra Sóstene, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal, mas Galho não demonstrou nenhuma preocupação com isso. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Depois, despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, devido a um voto que havia feito. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus. Pedindo eles que ficasse mais tempo, não cedeu, mas ao partir prometeu: voltarei se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso. Ao chegar a Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la, e depois desceu para Antioquia. Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para a Acaia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Amém? Podemos assentar. Nós estamos já há algum tempo observando no livro de Atos marcas de uma verdadeira igreja, e eu sempre faço questão de repetir aos irmãos
que o objetivo de nós estarmos ressaltando essas marcas é justamente pela confusão que muitas vezes se faz a respeito de igreja, o propósito de igreja, o que é ser igreja. Vocês estão nesse mundo contemporâneo, vocês estão no século XXI, vocês estão num Brasil sincretista e todos nós percebemos que tem muitas pseudas igrejas, muitas falsas igrejas. Desde os anos 70, nós temos visto que tem surgido igreja visando apenas o capitalismo. Pessoas abrem igreja literalmente não com o propósito de edificar o reino de Deus, não com o propósito de ganhar vidas para o Senhor. Tem pessoas que abrem igreja para ganhar dinheiro. Tem pessoas que abrem igreja para manipular pessoas. Portanto, nós precisamos estar atentos aos nossos dias. Nós precisamos olhar para a palavra, olhar para a igreja, onde a igreja primitiva, onde nós vemos sim os princípios de uma verdadeira igreja, umas marcas da verdadeira igreja, que nós possamos observar, diferenciar e nós sermos essa verdadeira igreja, porque ninguém aqui é perfeito, ninguém está imune a cometer erro, cometer falhas, errar o caminho, por isso que nós precisamos sempre da luz da palavra. O salmista já dizia: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, na nossa caminhada em 2016, é através da palavra que nós vamos sim ter uma expectativa do que está para vir à frente e podermos dar passos seguros, porque essa palavra vai iluminando os nossos caminhos, através do conhecimento, do agir desse Deus. Na história da humanidade, nós podemos sim trilhar um caminho sem medo de cair em nenhum buraco. Hoje, eu até recebi no WhatsApp uma imagem absurda que mostra justamente isso que nós estamos falando. As distorções que as pessoas fazem do Evangelho e tentando de uma maneira mística, né, criar caminhos paralelos ao do Evangelho. Eu vi alguém mandou uma imagem de alguém colocando no corredor da sua igreja muitas Bíblias, né, até o final do corredor, para que as pessoas viessem estar pisando em cima da palavra, como se aquilo ali, né, simbolizasse o andar segundo a palavra de Deus. Absurdos assim que a gente tem visto na nossa realidade, no nosso mundo, no nosso Brasil, quando o contexto mostra que a palavra precisa estar no nosso coração, amar essa palavra, conhecê-la, e isso vai fazer com que o Espírito Santo nos direcione, nos guie e nos mostre realmente o caminho a seguir, tá? Aqui nós estamos em Atos 18, se você parar para lembrar um pouco do que nós já falamos, nós estamos na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, e aqui chega então na cidade de Corinto. Pediria que mostrasse ali para a gente, no mapa, eu sempre faço questão de mostrar no mapa mundi, lá naquela setinha onde nós estamos falando, a região ali em torno do mar Mediterrâneo, pode passar. Aí, uma maneira um pouco mais ampliada, pode passar. Aí nós temos a primeira viagem missionária de Paulo, já falamos sobre ela, e agora a segunda, segunda viagem missionária. Então, nós já passamos por todas essas cidades, praticamente todas, e nós estamos lá em cima, volta ali naquela ali, lá em Corinto, lá em cima, onde está escrito Corinto. Depois, saindo então de Atenas, nós falamos de Atenas, que era a capital da filosofia, do ensino. Paulo então vai para Corinto. Não existe muitas explicações quanto tempo o apóstolo Paulo ficou em Atenas, e percebe que foi assim uma passagem bem rápida, mas ele logo já sai de Atenas e vai para Corinto. Ali em Corinto, meus irmãos, e é importante, né, a gente parar um pouco para observar sobre a cidade de Corinto, porque nós vamos ter pelo menos 2 cartas, né? Alguns defendem 3 cartas, mas nós temos pelo menos 2 cartas que foram escritas a essa igreja de Corinto, que mostra algumas coisas que aconteciam nela. A cidade de Corinto, ela era a capital da Acaia. Acaia é mais ou menos toda aquela parte de baixo ali, então, que
né, parece uma ilha, mas não é uma ilha, ainda ela tinha ali um corredorzinho para passar, ela vai se tornar uma ilha futuramente, já vou explicar isso, tá? Aquela região da Caia era uma região bastante populosa. A cidade de Corinto, ela nessa época era uma cidade grande, era uma cidade extremamente importante. No passado, se você conhecer um pouco da história, principalmente Império Grego e Império Romano, você vai ver que 146 anos antes de Cristo, a cidade de Corinto ela foi toda destruída, ficou apenas ruínas, foi destruída pelo Império Romano, mas por volta ali do ano 26, 29, antes de Cristo, ela é restaurada. Júlio César restaura a cidade de Corinto e faz dela, então, uma cidade importante, porque estava estrategicamente bem localizada, e ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Quando chega agora, no ano mais ou menos de 50, depois de Cristo, quando Paulo chega a Corinto, essa cidade já tinha mais de 200 mil habitantes. Então, era uma cidade grande, uma cidade bem populosa. Entre as coisas mais famosas dessa cidade, estavam os famosos jogos istímicos. Istmo é aquele corredorzinho, então, que ligava todo aquele continente ali, né, ao pequeno espaço da Caia. E por isso, então, eles usavam esse nome, né, Jogos Istmos. E era uma competição para ver qual jogos era maior, se era o de Corinto ou de Atenas, né, que eram os Jogos Olímpicos de Atenas, e ali em Corinto eram os Jogos Istmicos. Sempre houve uma competição entre essas duas cidades, entre Atenas e entre Corinto. Atenas, como nós falamos, né, a capital do intelectualismo, era a capital da filosofia, mas Corinto também nessa competição se destacava. Era uma cidade bastante inteligente, era uma cidade onde as pessoas valorizavam a cultura, a filosofia e assim por diante. Corinto ela se destacava de Atenas principalmente na questão comercial. Por ela estar perto de mares, né, tinha 2 portos importantes naquela época, ali na cidade. Nós vamos ver Corinto se tornando uma cidade com um fluxo muito grande de pessoas, mercadores, comerciantes e, na verdade, é uma cidade que tinha todos os tipos de pessoas. Corinto era uma cidade onde os navegadores passavam ali, era uma cidade extremamente importante nesse sentido. Também, falando de Corinto, não podemos esquecer que ali tinha o templo de Afrodite. E quando nós falamos de Afrodite, nós estamos falando, segundo a mitologia grega, da deusa do amor. Falando da deusa do amor, nós podemos imaginar grandes barbaridades e imoralidades acontecendo. E sim, Corinto era uma cidade imoral. Muito imoral. Na época, era considerado uma das cidades mais imorais do mundo. Tanto que o termo corintizar vira um verbo, né? A pessoa corintizar era justamente ir praticar imoralidade. Eu vou usar uma expressão bem chula dos nossos dias para você entender. Se alguém vai para a balada e diz que vai soltar a franga, é mais ou menos isso que significava corintizar. Para você entender o peso dessa palavra, o negócio era imoral, era impuro. O templo da deusa Afrodite, que existia na cidade de Corinto, segundo os historiadores, naquela época, semanalmente circulavam mais de 10 mil prostitutas templárias. 10 mil prostitutas templárias. Ou seja, essas mulheres, elas literalmente, né, adoravam a deusa Afrodite através da imoralidade sexual. E quando chegavam os navios de mercadores, elas sempre desciam para atender às necessidades sexuais dos tripulantes. Então, era uma cidade pesada, era uma cidade imoral. Se não bastasse isso, Corinto também era o lugar onde tinha uma veneração intensa ao deus Apolo. O deus Apolo, ele abrangia várias áreas, né? Era um deus que atendia muitos públicos, né? Guerreiros, arqueiros, comerciantes e tal, mas também, segundo a mitologia, Apolo, ele teve casos homossexuais com
outros deuses da mitologia, que era o deus Jacinto e o deus Cipariço. Então, a homossexualidade era também muito intensa lá na cidade de Corinto. Quando você vai ver Paulo lá na frente escrevendo uma carta à igreja de Corinto, ele trata abertamente sobre isso. Se você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9, você vai ver ele colocando até condições dentro da homossexualidade. Ele vai dizer assim, 1 Coríntios 6 e 9, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos e nem homossexuais ativos, nem ladrões, avarentos, alcoólatras, caluniadores, trapaiçoeiros herdarão o reino de Deus. Ele faz questão de deixar bem claro, quando fala da homossexualidade, nem o homossexual, ativo e passivo, herdará o reino de Deus. Por que ele fala nesse termo? Porque naquela época era muito raro falar da homossexualidade feminina. Mulher, nós sabemos que naquela época não tinha voz, não tinha vez. Era muito normal. Os homens, principalmente desses lugares gentios, como na Grécia, todo o país ali da Grécia, era muito comum você ver homens da elite, eles tendo mulheres apenas para constituir filhos, mas o parceiro, o amor da vida dele, era um homem, porque eles desprezavam a mulher. Se você dá uma olhada dentro da filosofia, e vê o que, por exemplo, Platão e Sócrates, principalmente Platão e Aristóteles, na verdade, você vê o que eles achavam e pensavam da mulher, você vai ficar assustado, porque a mulher estava numa posição abaixo dos cachorros. Era terrível como os gregos olhavam para as mulheres. É por isso que você precisa conhecer um pouquinho da história e ver o que o cristianismo fez para as mulheres. Dá uma olhada no mundo hoje, os países onde o cristianismo entrou e se instalou, é onde as mulheres têm liberdade. Os outros países onde o cristianismo não entrou, não se instalou, e pode pegar aí todos os países muçulmanos, todos os países hinduístas, onde reina outras religiões, você vai ver como que as mulheres são tratadas. Então, daí você vai na universidade muitas vezes e ouve um professor ignorante dizendo que não, porque o cristianismo ele inferioriza a mulher, porque lá na Bíblia está escrito que as mulheres têm que ficar caladas. Nós vamos chegar nesse texto um dia, eu vou explicar para vocês o que isso significa. Mas se mulher hoje tem valor, é porque Jesus deu crédito para as mulheres. Então nós, olhando para a cidade de Corinto, nós vamos ver uma cidade mergulhada no pecado. E daí nós vamos ver Paulo repetindo a estratégia dele para quando chegava numa cidade. Primeira coisa que ele fazia, e aonde? Vocês já aprenderam isso, já falei umas 10 vezes aqui. Onde que o apóstolo Paulo, quando chegava na cidade, procurava? Sinagoga. O que era a sinagoga? Era aquele lugar onde os judeus se encontravam. Todas as grandes cidades tinham uma sinagoga, onde os judeus se encontravam para estudar a palavra de Deus, a Torá, e ensinar os seus filhos a respeito dos escritos sagrados. Paulo, como eu já falei, sendo um judeu, ele podia chegar em qualquer sinagoga do mundo, ele teria a oportunidade de assumir a tribuna e também ali colocar o parecer dele. Por isso que o primeiro lugar, quando ele chegava numa cidade, era nas sinagogas. E nós vamos ver o versículo 2 ali, algo já bem interessante. O verso 2 diz assim: pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Lá em Corinto, Paulo vai encontrar com um casal, Áquila e Priscila. E daí, o Lucas relatando vai dizer que Áquila e Priscila, eles tinham fugido de Roma e se encontraram ali com Paulo em Corinto, e daí Lucas, que é o escritor de Atos, ele vai fazer questão de escrever, pois Cláudio, o imperador Cláudio, havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Há um mistério sobre esse acontecimento, mas o que nós sabemos é que no ano de 49 depois de Cristo, realmente, o imperador Cláudio, ele emite um decreto, pedindo que os judeus saíssem da cidade de Roma. O que nós não temos informação precisa é por que isso aconteceu.
tem um historiador romano chamado Suetônio, que ele vai dizer que justamente por questões religiosas que os judeus foram expulsos, né, de Roma. Suetônio, ele até chega a insinuar que estava acontecendo impasses entre judeus e cristãos, por causa de um tal de Crestus, ou Cristos, né? Então, muitos historiadores acreditam que essas divergências que estavam acontecendo entre os judeus e os cristãos, o Paulo mesmo chegava, debatia, né, discutia, estava gerando tanta confusão lá em Roma, entre os judeus e cristãos, que o imperador, achando que tudo era coisa de judeu, disse: esse povo está só fazendo confusão aqui em Roma, todo mundo vai embora. Então emite esse decreto. Mas não temos uma informação precisa a respeito do assunto. Ali no começo, então, já fala de Áquila e Priscila, e aí nós temos uma revelação interessante. Nós descobrimos uma das profissões do apóstolo Paulo, que era fabricantes de tenda. Porque o texto diz que então eles se encontram e Paulo descobre que eles também eram fabricantes de tenda, e Paulo fica um tempo também fabricando tendas com eles. Um tempo por quê? Porque o texto deixa bem claro, se você observar o versículo 2, e o versículo 3 e o versículo 4, você vai ver no verso 3 dizendo: e uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados, ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. O verso 5 diz: depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunho aos judeus que Jesus era o Cristo. Ou seja, Paulo, como chegou em Corinto, não conhecia ninguém, o que ele fez? Poxa, eu vou trabalhar. Encontrou duas pessoas que eram cristãs também, vamos trabalhar, vamos construir tenda. Há um mistério também se foi Paulo quem apresentou Cristo para Áquila e Priscila, ou se eles já eram cristãos. A maioria dos historiadores acreditam que eles já eram cristãos, e se juntaram ali para fabricar tenda. Então, durante a semana, Paulo trabalhava fabricando tenda, e nos sábados ia pregar a palavra. Mas quando chega Silas e Timóteo lá da Macedônia, o que Paulo faz? Não precisa mais trabalhar, porque eles trouxeram recurso da igreja lá da Macedônia. Eles entregaram para Paulo. Depois você pode ver em Coríntios, Paulo vai falar sobre isso. A partir do momento, então, que Paulo tinha como se sustentar sem precisar ser peso para outra pessoa, porque os recursos chegaram com Silas e Timóteo, o que ele faz? Exclusivamente, agora era todo dia, ele lá, pregando a palavra, né? Porque já tinha o sustento necessário. São observações importantes para nós olharmos nesse começo. Ok, marcas de uma verdadeira igreja nesse capítulo. Eu quero começar aqui no versos 5 e 6. Diz assim: depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo então se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade, de agora em diante irei para os gentios. O que eu aprendo aqui? Que eu vejo como uma marca importante do verdadeiro cristão. Reavaliação ministerial. Ou reavaliação das nossas atitudes, reavaliação da onde nós estamos gastando a nossa energia, da onde nós estamos gastando o nosso potencial. Para que nós venhamos entender, o verso 6 deixa bem claro o que aconteceu. Paulo estava ali, chegou na cidade, ele era judeu, podia falar com os judeus, ele ia para a sinagoga para mostrar para aquele povo que Jesus era o Cristo, que todos os judeus esperavam. Só que o texto deixa bem claro que muitos judeus se oporam a ele, e não apenas isso, começaram a amaldiçoar Paulo. E daí ele, literalmente, eu gosto desse capítulo, porque mostra um Paulo gente, um Paulo que é gente como a gente. Paulo ficou de saco cheio daquela situação. Paulo literalmente ficou indignado, E o que ele diz? A minha parte eu fiz. Eu vim como atalaia alertar vocês não querem a mensagem? Aqui, estou sacudindo a poeira do meu pé, nós já falamos sobre isso, Paulo já tinha feito isso,
lá na cidade de Antioquia da Pisídia, ele sacudia a poeira dos pés e, vocês não querem? Então eu vou para quem quer. E ele agora em Corinto faz a mesma coisa, está lá na cidade, os judeus indo contra ele, se opondo a ele, sacudiu então a roupa dele, estou tirando toda a poeira. Esse ato era justamente assim, estou lavando as minhas mãos, a minha parte eu cumpri. E o que ele faz? Vai para os gentios, e ele deixa bem claro, que caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue, estou livre da minha responsabilidade. Então Paulo, agora, ele tinha um novo foco, ali dentro da cidade de Corinto. Não é que Paulo, nunca mais ia pregar para os judeus? Sim, mas ali em Corinto, porque depois ele vai em Éfeso e vai de novo na sinagoga. Ali em Corinto ele falou, olha, já que esse povo, esses camaradas, que eu estou tentando mostrar o caminho certo, estou tentando abrir a visão deles, não querem nada, eu vou para quem quer. Isso aqui é um grande aprendizado para mim, precisa ser um grande aprendizado para nós, porque todos nós também temos esse desafio hoje, de reavaliarmos a nossa trajetória como cristão, e ver se nós estamos realmente sendo eficientes nos propósitos do reino, se nós estamos no centro da vontade do Senhor, ou muitas vezes se nós estamos perdendo força, energia, ânimo, com coisas que talvez não vão ter grandes resultados. É importante a gente aqui entender que Paulo, ele focou naquilo que tinha maior necessidade. Os judeus já estavam saturados e eles não queriam mais, sendo que do lado ali, tinha pessoas cegas, pessoas mergulhadas no pecado, pessoas que estavam adorando uma centena de deuses que não traziam nenhum resultado para a alma positivo para aquelas pessoas. Então ele falou, olha, já que vocês não querem, estou focando esse povo. É interessante a gente olhar para esse texto e discernir entre uma decisão necessária e uma decisão imatura. Por que é importante falar sobre isso? Que é um assunto delicado. Porque tem pessoas que às vezes pegam isso, está vendo? Paulo também abriu mão e toma decisões imaturas. Ou seja, pessoas que recebem um chamado de Deus, um ministério para cuidar, um desafio para estar ali na frente, só que daí na primeira tempestade que vem, na primeira oposição que surge, ele já está abrindo mão. E daí às vezes quer dizer, está vendo? Paulo também fez isso. Não, Paulo estava ali, semana após semana. Paulo já tinha provado, muita coisa, muita oposição. O que ele fez é justamente tomar uma decisão necessária. E daí ele toma uma decisão necessária e começa a pregar para os gentios, e os resultados são tremendos, os resultados são significativos. Irmãos, falando sobre esse assunto, eu incentivo você a repensar sim a sua vida, repensar o seu ministério, repensar a sua atuação como cristão. Nós sabemos que todos nós temos uma missão, todos nós fomos chamados para cumprir um propósito nas mãos do Senhor. O que você tem feito? Tem dado resultado? Será que nós não estamos desperdiçando nosso conhecimento, as nossas energias em coisas que não vão realmente ter solução? Deixa eu colocar aqui de uma maneira clara, por exemplo, quando nós falamos de pessoas. Eu acredito que Deus pode mudar todas as pessoas e nós devemos sim dar oportunidades, pregar o Evangelho, tentar ajudar todas as pessoas. Agora, tem muitas pessoas que não querem ser ajudadas. Eu como pastor, confesso, deixa eu confessar algo para vocês. Tem pessoas que há 5 até 10 anos aqui na igreja têm problemas sérios com, digamos, imoralidade, desempenhando papel de homem, papel de mulher, e a gente está ali, batendo, clamando, orando, incentivando, ajudando, mas sabe que tem pessoas que não querem mudar, pessoas que não querem mudar. Eu vou desistir? Não, mas muitas vezes eu preciso repensar a minha agenda, porque aquela pessoa que já recebeu 2 visitas naquele mês, liga, pastor, eu preciso de novo de uma visita. E a minha agenda, eu tenho umas 30 pessoas que precisam urgentemente de uma visita, que eu ainda não fui visitar e eu preciso atender. E daí nesse momento, muitas vezes, eu como pastor preciso fazer como Paulo. Eu preciso focar em necessidades mais urgentes, porque tem pessoas que já mostraram que... Por exemplo, aqui na frente, de vez em quando,
você vai ver mendigos, pessoas bêbadas, são pessoas que precisam sim de ajuda e que nós como cristãos também precisamos tentar fazer alguma coisa. Agora, todos eles, tem um aí que faz uns 12 anos que eu vejo ele ali. Eu já sentei, já conversei não sei quantas vezes, já ofereci não sei quantas vezes internar no CTV, mas são pessoas que você acaba vendo que eles não querem. Eles não querem uma mudança de vida. Eu te levo, te dou roupa, te dou comida, te levo lá, não vai ter custo nenhum. Mas daí lá não vou poder sair e tal. E sempre tem uma desculpa. Então Paulo, ele nos ensina muitas vezes a nós parar e repensar as nossas atividades, para que nós venhamos focar a nossa energia naquilo que realmente vai ter resultado. Pastor, vamos desistir dessas pessoas? Tal. Não desista, mas cuidado para você não estar tão distraído, porque o diabo pode sim usar uma pessoa para te distrair, você fica tão isolado ali, que se esquece de poder fazer muito mais para o reino de Deus, em outras vidas, em outras pessoas. É isso que nós precisamos entender e repensar. Amém? Vocês estão entendendo o recado? Amém, glória a Deus. Depois nós vamos ver então verso 7 e verso 8 assim: então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Não temos mais informação desse Tício justo, só sabemos que morava ao lado da sinagoga e recebe Paulo. Quando Paulo estava indignado então com o povo da sinagoga, com os judeus da sinagoga, ele recebeu. Daí nós vamos ter uma informação também importante no verso 8. Crispo, chefe da sinagoga, ele creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E dos coríntios que ouviam, muitos criam e eram batizados. Olha só, daqueles judeus, o chefe da sinagoga, durante aqueles dias, Crispo, recebe Jesus, ele e a sua casa se tornam cristãos. E olha só o resultado no meio dos coríntios. O que acontece? Muitos criam e eram batizados. Olha o resultado que Paulo começou a colher então na igreja de Corinto. Coisas extremamente importantes. Verso 9, 10 e 11, nós temos uma segunda marca importante que nós vamos reforçar. Essa marca nós já falamos, que é a marca da obediência. Olha só o que diz: certa noite o Senhor falou a Paulo em uma visão, dizendo: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você, ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Assim Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Uma segunda marca da igreja, já falei 2 vezes, vou falar a 3ª vez sobre ela, que o verdadeiro cristão, a verdadeira igreja, ela é obediente ao Senhor. Ao Senhor. Quando eu olho essas palavras, você imagina o Senhor falando isso com alguém: não tenha medo. Você fala não tenha medo para quem? Eu acredito que a gente fala não tenha medo para quem está meio com medo. Quem está meio, esse era o Paulo. Por isso que eu gosto desse capítulo. Mostra um Paulo que parecia que em certo momento ali ele estava já querendo sair de Corinto, parece que não estava bem, e o Senhor aparece para ele e diz: não tenha medo. E olha só a ordem, isso aqui é fantástico também, é uma ordem difícil, continue falando e não fique calado. Tinha oposição, tinha inimigo, tinha adversários, tinha gente querendo calar Paulo, tinha gente querendo armar para cima dele, e daí o Senhor aparece para ele e diz: você tem um chamado, você não precisa ter medo, você vai falar, você não vai calar. E eu gosto da garantia que o Senhor dá para Paulo, no verso 10, pois estou com você, ninguém vai fazer mal ou feri-lo, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Aqui fica muito claro que nós temos um Deus presente, o Emanuel, o Deus conosco, se revelou para Paulo e disse: está difícil, mas eu estou aqui. Eu fico fascinado com isso, porque nós vamos ver na história da igreja que o Deus que comissiona é o Deus que capacita.
O Deus que muitas vezes coloca desafios difíceis para nós, é o Deus que se manifesta ao nosso lado, é o Deus que nos orienta, que nos ajuda, é o Deus que, nos momentos onde nós estamos meio xoxo, Ele aparece e diz: eu estou contigo. Você vai ver isso acontecer durante toda a história da igreja e também a história do agir de Deus na humanidade. Essa fala aqui de Deus para Paulo é muito parecido com a fala de Deus a Jeremias. Jeremias 1,7 diz assim: o Senhor, porém, me disse, Jeremias falando, não diga que é muito jovem, a todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar. Não tenha medo deles, pois estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Nós precisamos entender isso, que nós podemos sim obedecer ao Senhor, até mesmo quando o desafio é grande, quando o mandamento do Senhor é difícil, não porque nós somos bons, mas porque Ele está conosco. A presença do Senhor nas nossas vidas faz a diferença, nos auxilia, nos orienta, nos capacita a cumprir o que Ele nos mandou, mesmo no local difícil. Agora, você pode me perguntar, pastor, nós olhamos ali atrás, na cidade de Filipos, nessa mesma viagem, quando Paulo estava em Filipos, e ele expulsou lá o demônio daquela moça que revelava, ele foi açoitado por isso, foi levado para a cadeia, e ele e Silas ficaram presos depois de apanharem muito. Como que é isso? O Senhor lá não estava com eles, e agora o Senhor estava com eles em Corinto, porque em Corinto o Senhor diz: olha, nenhum mal vai te acontecer, eu estou contigo, fica tranquilo. O Senhor não estava com eles lá em Filipos? Irmãos, são mistérios da Bíblia, e mistérios a respeito do nosso Deus. O que eu posso te dizer é que esse Deus, Ele atua de maneira diferente para cumprir os propósitos dEle. Lá em Filipos, eu acredito que Paulo estava de uma maneira diferente, emocionalmente falando. Eu acredito que Paulo, ele estava espiritualmente também diferente. Eu acredito que Paulo lá estava ousadamente diferente. Eu acredito que Paulo estava diferente em Filipos e ele suportaria aquilo lá, por isso que Deus permitiu. E outra, tinha um propósito muito grande, que era a salvação daquele carcereiro. Porque se lembra, eles começam a louvar, as correntes são todas arrebentadas, os prisioneiros e o carcereiro lá recebem a salvação. Deus tinha um propósito muito grande com as feridas que Paulo recebeu lá em Corinto. Aí o segredo de estar no centro da vontade do Senhor, porque até mesmo as nossas feridas, até mesmo os revés que nós sofremos da vida, até mesmo você sofrer um espancamento, levar uma surra, quando se está no centro da vontade de Deus, isso tem um propósito. E o Senhor cuida de nós até mesmo nesses momentos. Porque você vai ver um Paulo e Silas com as costas sangrando, mas você vai ver um Paulo e Silas lá dentro da cadeia cantando hinos de adoração ao Senhor. Ou seja, ele estava no outro nível espiritual, no outro nível emocional. Só que ali em Corinto, parecia que Paulo estava um pouco com medo e desanimado. Por isso lá, o Senhor não permite que nada aconteça com ele. Ele não é preso, não é açoitado. O Senhor aparece para ele e diz: fica tranquilo, continue fazendo o que você veio fazer, porque eu estou contigo. E o lindo desse texto é justamente que quando o Senhor promete, Ele cumpre. É o cumprimento das promessas do Senhor. Se você observar ali do verso 12 ao verso 17, você vai ver que então acontece um levante contra Paulo. Olha só, recebeu uma palavra do Senhor dizendo: nenhum mal vai te suceder, você não vai apanhar dessa vez, Paulo, fica tranquilo, o Senhor é contigo. E de repente se levanta um grupo ali, depois de 1 ano e meio que Paulo estava ali, se levanta um grupo e leva Paulo ao procônsul. Nesse caso o nome do procônsul era Gálio, leva ele ao procônsul Gálio. E lá os judeus que o levam dizem: ele está ensinando coisa errada a respeito da maneira de adorar o nosso Deus. E daí Deus já trabalha naquele procônsul, e o procônsul olha para os judeus e diz: não tem nada a ver com isso.
Se isso é problema de judeu, da religião de vocês, o nome do Deus de vocês, isso é problema de vocês. Eu não vou fazer nada. E olha só o que acontece, verso 17. Então, todos se voltaram contra Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Mas Galho não demonstrou nenhuma preocupação com isso. Nós vimos que, quando Paulo chega lá em Corinto, o primeiro chefe da sinagoga se converte. Nós vimos isso lá no verso 8, que era o Crispo. 1 ano e meio depois, tem um outro chefe da sinagoga, que é agora Sóstenes. Esse Sóstenes, ele que estava coordenando aquele levante contra Paulo, e leva então, junto com os judeus da sinagoga, perante o procônsul Galho, dizendo, esse homem está incomodando, está dando problema, tal. Galho diz, não vou fazer nada, isso não é comigo. Quando eles estão saindo, o que os historiadores entendem aqui? Que os próprios coríntios, os próprios moradores de Corinto, o povo da cidade, vendo que os judeus foram lá incomodar o procônsul, escolhe o líder deles, que era o chefe da sinagoga Sóstenes, e dão uma surra nele, batem intensamente nele, ou seja, o mal que ele estava intentando fazer para Paulo, voltou para ele. Ele queria que Paulo sofresse, Paulo apanhasse, acabou ele levando uma surra. É interessante os mistérios aqui por trás desse texto. Mas, enfim, o que nós precisamos entender de marca da verdadeira igreja? Mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos quando nós não estamos tão motivados, tão ousados, tão desejosos de fazer aquilo que Deus nos confiou, nós precisamos fazer. Porque o Senhor, nessa hora, nos revigora, nos ajuda, aparece sim diante de nós, dizendo, estou com você, vai e faça, mesmo que isso seja difícil. E você pode ter certeza, a obediência ao Senhor sempre resulta em experiências gloriosas. E, quando você obedece ao Senhor, os seus inimigos são abatidos. Quando você obedece ao Senhor, os seus inimigos são abatidos. Porque quando você obedece ao Senhor, você é representante do Senhor. Quem mexe contigo, está mexendo com Ele. Ele é o teu Senhor. Quem te toca, está tocando nele. E aí você pode descansar. E daí você começa a entender todo o contexto da palavra do Senhor que diz, não vingueis. Paulo vai dizer isso. Se você olhar depois de Romanos capítulo 12, não vos vingueis. Deixa que o Senhor vai praticar a justiça. O Senhor vai praticar a justiça. Que coisa gostosa, irmãos. Que sensação gostosa saber que um dia, tudo que fizeram contra nós, não foi contra nós, se nós estamos em Cristo, foi contra o Senhor, isso vai ser julgado. Você pode ter certeza, meus irmãos, você pode ter certeza que quem mexe com os de Deus, está mexendo com o próprio Deus. Paulo, ele verificou isso, quando ele ainda era ímpio, ele perseguia a igreja, estava lá caçando o cristão para matar, e daí tem um encontro, quando ele estava indo pela estrada, e daí Jesus aparece para ele e diz, por que me persegues? Ele estava perseguindo quem? Os cristãos, mas essa é a unidade da igreja, quem mexe com a igreja, mexe com o Senhor. Que segurança gloriosa que nós temos. Depois nós vamos ver, para nós corrermos, que o tempo está indo, nós vamos ver então, aqui, a continuação da viagem de Paulo, lá no versículo 18, olha só, Paulo permaneceu em Corinto por mais um tempo, depois desse imprevisto que aconteceu ali com o procônsul Galho, depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila, antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia devido a um voto que havia feito. Cencreia era uma cidadezinha do lado ali de Corinto, onde as pessoas embarcavam, Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus. Versículo 20. Pedindo eles que ficasse mais tempo, não cedeu, mas ao partir prometeu. Olha só, a promessa de Paulo. Vê se não é alguém que está no centro da vontade do Senhor. Voltarei, se for da vontade de Deus.
Então, embarcando, partiu de Éfeso. Ao chegar em Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la. Chegou aqui embaixo, ó, irmãos, aqui em Cesareia. Daí, olha que curioso, né? Ele chegou em Cesareia, desembarcou em Cesareia. O texto diz, e subiu para saudar os irmãos. Subiu para onde? Subiu para Jerusalém. Toda a linguagem de um judeu, quando se referia a Jerusalém, era como uma cidade que ficava acima de todas. Então ninguém vai dizer que vai descer para Jerusalém. Você pode olhar a Bíblia toda. Quando vão falar que alguém está indo para Jerusalém, vai dizer que está subindo para Jerusalém, é uma maneira de exaltar a cidade de Jerusalém. Então o texto vai dizer, subiu para Jerusalém e depois desceu para Antioquia. Lá em cima, Antioquia da Síria, que foi a igreja que o enviou. Olha só o verso 23, esse verso é importante, diz assim, depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galiléia, da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Nós encerramos então, aqui no verso 23, a segunda viagem missionária de Paulo, e o verso 23 fala da terceira viagem missionária de Paulo. Alguns vão entender que só depois da viagem, quando Paulo está preso, que vai a Roma, que é a terceira viagem missionária. Mas na realidade aqui, o verso 23 já mostra uma terceira viagem missionária de Paulo, quando ele vai pela Frígia e pela Galácia, tá bom? O verso 24 ao 28, daí tem um outro detalhe importante para a gente finalizar, que diz assim, enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram para ir à sua casa e explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Presta atenção aqui. Uma terceira marca da igreja, nesse capítulo, algo importante que nós precisamos entender para a nossa vida. O verdadeiro cristão, a verdadeira igreja, ela investe no aperfeiçoamento dos santos. Investe no aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, quando eu falo aperfeiçoamento dos santos, é justamente nós compartilharmos algo, nós influenciarmos vidas, nós estarmos interessados no crescimento das pessoas que também estão conosco na igreja. O que Áquila e Priscila fazem com Apolo? Chega um homem lá em Éfeso, e nós vamos ver com o nome de Apolo, era da igreja de Alexandria, aqui embaixo no continente africano, norte da África. Ele chega em Éfeso, pregando, com uma eloquência, com uma ousadia, com uma coragem absurda. Todos ficavam de queixo caído com o que ele falava, e ele provava mesmo que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Só que Áquila e Priscila perceberam algo em Apolo. Ele só conhece o batismo de João. Ele só conhece o batismo nas águas, ele não conhecia o batismo no Espírito. Não conhecia o batismo no Espírito Santo. E daí o que eles fazem? Apolo, vamos lá em casa. Nós queremos conversar contigo. Então eles, vendo que tinha uma defasagem ali, defasagem não, mas algo que podia ser acrescentado na vida de Apolo, eles chamaram Apolo para dentro da sua casa, e ali começou a ensiná-los. Irmãos, eu acho isso aqui de uma riqueza tão importante, o exemplo dos três, o exemplo do Áquila e da Priscila, desse casal, que abre a sua casa para receber alguém na intenção de, eu quero compartilhar algo que você ainda não sabe, quero que você cresça, quero que você descubra algo melhor, e aqui é algo fantástico que nós precisamos reaprender. Eu até ia colocar a marca de uma verdadeira igreja, é você saber convidar alguém para almoçar e tomar café na sua casa. Quase que eu ia falar isso. Mas, irmãos, nós precisamos entender que ao redor da mesa, os relacionamentos são fortalecidos. Ao redor da mesa, se gera vida. Ao redor da mesa, tem crescimento. Nós precisamos entender a importância da mesa para um cristão.
por um cristão. Nós, infelizmente, no nosso ativismo e na cultura ocidental, nós perdemos a beleza disso. Tanto que nem as famílias mais se sentam para comer junto. Mas esse é um momento sagrado. Um judeu, ele valorizava muito isso. Os orientais até hoje valorizam muito isso. O sentar na mesa como um momento sagrado, de comunhão, de relacionamento. O sentar na mesa é dizer, eu quero conhecer você mais, eu quero me relacionar contigo, eu quero desenvolver um vínculo contigo. E nós precisamos fazer isso mais na igreja. Nós precisamos visitar mais um ao outro. Não é só o pastor, cada um de vocês precisa fazer um café um para o outro, um almoço um para o outro, porque isso gera comunhão. Ao redor da mesa tem crescimento. E eles fizeram justamente isso. Provavelmente, nem Áquila nem Priscila tinham a eloquência e o conhecimento que Apolo tinha, mas eles conheciam algo que Apolo não conhecia, e resolveram compartilhar. Eu vou investir na sua vida nessa área, eu vou te aperfeiçoar nessa área. E é bem provável que tinha coisas que Apolo tinha e sabia que o Áquila e a Priscila não conheciam. Entenda isso, meu irmão, preste atenção nisso. O pouco que você sabe a respeito de Jesus, o pouco que você sabe a respeito de Jesus, é uma infinidade para quem não sabe nada. O pouco das experiências que você já teve com Jesus é muito para quem nunca teve nada, ou para quem está dando os primeiros passos na fé. E você precisa entender isso, que todos nós temos a responsabilidade de aperfeiçoar um ao outro na palavra, levar um ao outro a crescer, a amadurecer, a desenvolver. Isso faz-se através de relacionamento, e que você venha praticar isso. O pouco que você sabe é o muito para quem não sabe nada, tá? Então, não coloque isso como desculpa. Eu não tenho teologia, porque eu não sei pregar, porque... Não coloque isso como desculpa. O pouco que você sabe é muito para quem não sabe nada. Fale a respeito de Jesus para alguém, ensine a respeito da fé. E deixa eu observar mais algo aqui, que eu acho interessante. Nós começamos lá na introdução falando da valorização das mulheres, e aqui eu acho lindo o papel da liderança feminina. O texto do verso 26, assim como acho no verso 18, fala do casal e coloca na frente Priscila em vez de Áquila. Só lá no começo, no verso 2, que é o único texto da Sagrada Escritura, que depois esse casal, o nome deles vai ser repetido. É o único texto que vai colocar o Áquila na frente da Priscila. E eu lembro vocês que isso tinha um significado importante. Lucas, ele era mestre no grego, ele era especialista. Ele não ia inverter só por inverter. Se lembra lá quando Barnabé vai atrás de Paulo? E no começo, quando Lucas está escrevendo, né, em algumas cidades, no começo do ministério de Paulo, era Barnabé e Paulo, mas depois ele inverte, já começa a mostrar que o líder era Paulo, e daí começa a falar Paulo e Barnabé e assim por diante. Aqui, só na primeira citação ele coloca o homem e depois a mulher, Áquila e Priscila. Todas as outras colocam Priscila e Áquila. Isso é unanimidade, todos os historiadores e todas as pessoas e teólogos conhecem um pouquinho mais, eles vão dizer, né, que Priscila se torna uma líder da igreja primitiva, uma líder da igreja em Éfeso. Até o próprio Paulo, quando vai escrever, né, na carta a Romanos e na carta a Timóteo, se você olhar lá Romanos capítulo 16, o verso 3, você vai ver Paulo colocando Priscila na frente. Ele diz, saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, arriscaram a vida por mim, sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Aqui, meus irmãos, eu acho lindo isso, porque todos eles estavam investindo no ministério de uma mulher que se destacou, uma mulher que estava contribuindo de uma maneira significativa no reino de Deus, e é lindo que não tinha competição entre ela e o marido, não, mas eles fazem questão, na escrita, que chegou aos nossos dias hoje, de registrar a liderança desta mulher diante da comunidade de Éfeso, diante da comunidade cristã. Era mais uma vez aqui, né, o cristianismo exaltando e valorizando o papel das mulheres. Na frente, lá no capítulo 21,
nós vamos discutir daí se mulher pode ou não ser pastora, se mulher pode ou não pregar. Lá tem um outro caso interessante e nós vamos discutir. Vamos se colocar em pé?